consciência pós-morte? Saberemos que morremos? Sim, sim. Quer ver um exemplo? Né? Quando Jesus ele conta a parábola de rico e Lázaro, né? Cada um vai para um canto. Um vai para o inferno, outro vai para o céu. Eles sabem exatamente onde eles estão. Eles têm consciência, lembram dos parentes e tudo mais. Jesus também, no corpo glorioso, ele não está desmemoriado. Ele sabe exatamente onde ele está. Então tem consciência sim. Aliás, a nossa consciência, vale a pena até acrescentar, nossas lembranças, nossa consciência, ela não está aqui no cérebro. Ela está fora, como se fosse um HD externo. Né? A memória está aqui fora, está na nuvem. Porque o cérebro deteriora, o cérebro estraga. Né? Você deixa de lembrar, você tem um Alzheimer, ele pifou. Mas toda a sua memória está arquivada fora. Né? Veja um vídeo, a Matrix Viva. Fica aí para a galera ver. A Matrix Viva, Matrix com X. No seu canal? Não, não. Em outro? É em outro. Pô.